Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo, né? O pessoal às vezes tem dificuldade na trigonometria, vamos tentar esclarecer um pouco melhor essa questão. Então, quando a gente trabalha com trigonometria, nós vamos trabalhar com a função seno, cosseno, tangente, certo? E o inverso, né? O cossecante, a secante e a cotangente. Então, quando a gente trabalhar com seno, pessoal, vou chamar aqui seno de um ângulo θ qualquer, chamei esse ângulo θ, vai ser sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa é a definição do seno de um ângulo. É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, nesse triângulo retângulo aqui, ó, onde nós temos o ângulo de 90 graus aqui, ó, aqui nós temos a hipotenusa, certo? O A é a hipotenusa. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, ó, o ângulo C, ó, vou botar aqui ângulo C, o seno, certo, do C, o seno desse ângulo vai ser quem? O cateto oposto a esse ângulo. O cateto oposto ao ângulo C é o cateto C. Então, vai ser C sobre quem? Hipotenusa, que é o A. Então, vai ser C sobre A. Ok? Então, esse é o seno. Seno sempre é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, oposto ao ângulo C, dividido pela hipotenusa A, que está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Certo? Então, esse é o seno de C. Se eu pegasse aqui esse ângulo aqui, B, ó, eu poderia dizer que seno de B, do ângulo B, vai ser quem? O cateto oposto a esse ângulo, que no caso aqui é o B. Então vai ficar B sobre quem? Pela hipotenusa, que continua sendo A. Ok? Então essa é a definição do seno. O seno sempre vai ser, o seno de um ângulo vai ser o cateto oposto a esse ângulo pela hipotenusa. Se nós entrarmos agora na função cosseno, pessoal, cosseno de um ângulo θ qualquer sempre vai ser o cateto adjacente, é o que está do lado do ângulo. Então, vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Então, essa é a definição do cosseno. Então, vamos lá. Se a gente pegar agora assim o cosseno de um ângulo C, o cosseno desse ângulo, qual é o cateto que é adjacente, que está do lado? É esse cateto aqui, ó, cateto B. Então vai ser B sobre quem? Hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto, que é o A. Então B sobre A. Ok? Se a gente fizer o cosseno do ângulo B, o ângulo B é esse aqui, ó. Então, adjacente ao ângulo B é o C. Vai ser C sobre a hipotenusa, que é o A. Então, vocês veem que o seno de C, ó, é igual ao cosseno de B. Cosseno de C igual ao seno de B. Certo? Depois nós temos a função muito conhecida também como tangente. Certo? Então, a tangente nada mais é que a divisão do seno pelo cosseno. Então eu poderia dizer que dividir o seno de θ pelo cosseno de θ vai nos dar a tangente. Então, se eu dividir isso por isso, eu vou cortar as hipotenusas, que são os dois denominadores, né? Então, a tangente de um ângulo, pessoal, vai ser sempre quem? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Essa é a definição da tangente, né? Vou botar aqui tangente de um ângulo θ. Vou botar aqui para... Esqueci de botar o ângulo aqui, tangente do θ. Então, ela é a relação do seno pelo cosseno, sempre. Certo? Então, se eu botar aqui cateto oposto pela hipotenusa dividido pelo cateto adjacente pela hipotenusa, né? Vou botar aqui embaixo para ficar mais claro. Então, a tangente de um ângulo, ó, ela vai ser o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, aqui vai ser cateto oposto
pela hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Aí eu corto aqui a hipotenusa com a hipotenusa, sobe o oposto pelo adjacente, foi o que eu coloquei ali, certo? E aqui, pessoal, como é que ficaria agora aqui? Se eu calcular a tangente do ângulo C. O ângulo C está aqui, quem é o cateto oposto? É o C. Então fica C por quem? Pelo cateto adjacente, que é B. Então se eu dividir aqui, ó, o seno pelo cosseno, vai cortar os A's, ó, que é a hipotenusa, vai sobrar C sobre B, que é a tangente de C. E se eu quiser calcular a tangente do ângulo B, desse ângulo aqui, é o oposto a esse ângulo, que é esse cateto B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Então eu vou dividir seno pelo cosseno, vai dar tangente. Corta o A com A, fica B sobre C. Ok? Então essa é a relação, né, de trigonometria no triângulo retângulo. Certo? Então, por exemplo, assim, ó, pessoal, se nós tivéssemos aqui, ó, por exemplo, esse cateto aqui valendo 4, esse cateto aqui valendo 3, certo? Quanto é que eu coloco, quanto vai valer a hipotenusa? O A, né? O A vai ser quem? Pitágoras, A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Vai dar 3 quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, 25. Então, se A ao quadrado é 25, eu vou tirar a raiz. O A vai valer 5. Então, esse aqui vai valer 5, certo? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 6, 25. Raiz de 25, 5. Então, quanto é que daria o seno do C? Seria o C pelo A. Daria 4 sobre 5. Então, seno de C daria 4 sobre 5. Ok? Seno do B. Seno do B vai ser quem? Cateto oposto, né, que é o 3, que é o B, dividido pelo hipotenusa, que é o 5. Então, isso aqui daria 0,6, aqui daria 0,8. Ok? Esse é o resultado. Quanto é que eu sei o valor? Depois nós vamos entrar, né? No outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Tem alguns valores que a gente já sabe. Aqui vai dar valores que a gente não tem já tabelado. Precisa usar uma calculadora, uma tabela para fazer isso. O cosseno do C, pessoal, ó, vai ser o B sobre A. O B é 3 e o A é 5. 3 quintos. Ó, vai dar a mesma coisa que lá, 0,6. E o cosseno do B vai ser quem? C sobre A. Então vai ser 4 dividido por 5. E a tangente, pessoal? Tangente de C vai ser quanto? C sobre B, 4 sobre 3. 4 terços. Que vai dar 1,33, né? E a tangente do B vai ser quem? B sobre C. Então é 3 sobre 4. Então essa é a relação de trigonometria no triângulo retângulo. Então a gente tem o que é cosseno, o que é tangente. Ok? Então aplicação direta. Vou mostrar para vocês as funções inversas dessas funções trigonométricas e vou fazer um exercício com vocês aqui. Certo? Então depois nós vamos... Então a função inversa, ó, pessoal, eu vou botar aqui, ó. A cossecante do ângulo é o inverso do seno desse ângulo, ok? Então, se eu calcular o seno, é só fazer a inversão, certo? 1 sobre o seno vai ser a cossecante. A secante de um ângulo é o inverso do cosseno. Então, a função inversa do cosseno é a secante. E a cotangente de um ângulo vai ser o inverso da tangente desse ângulo. Então, são as funções inversas, né, do seno e cosseno e tangente. Certo? É muito comum, como é que eu aplico isso? É um exercício básico que se tem aí em vestibular, em alguns concursos até.
é, por exemplo, essa situação assim, ó, que eu tenho, por exemplo, um edifício, certo? Vamos supor que eu tenho um edifício aqui olhando de perfil, né, olhando de fundo, ele tem uma certa altura, certo? E aqui tem os raios solares, né, atingindo ele, né, e fazendo com que esse edifício gere uma sombra, né? Uma sombra aqui. Então vamos supor que esses raios solares aqui tenham 30 graus de inclinação, né, em relação à Terra, e gere uma sombra aqui, vamos supor, de 60 metros. Eu quero descobrir a altura desse edifício aqui. Então, eu vou gerar uma sombra, por exemplo, aqui de 60 metros. O ângulo de inclinação em relação à Terra é 30 graus, estão pegando 30 graus. E aqui está o prédio, né, digamos assim, o edifício aqui, colocando de perfil, olhando ele de perfil. Ele vai ter uma certa altura aqui, certo? E a gente quer saber qual é essa altura desse edifício, ok, pessoal? Então, eu vou apagar aqui para fazer essa questão, só para mostrar uma aplicação prática de trigonometria num triângulo retângulo. Então a gente poderia fazer de várias formas esse exercício, né? Aqui, por exemplo, o ângulo reto está aqui, ó, né, os 90 graus, o prédio a princípio está a 90 graus, não está inclinado, né? Está reto em relação à Terra, né? Então tem o ângulo reto, então aqui nós temos a hipotenusa, né, pessoal? E aqui os dois catetos, né? Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos o ângulo de 30 graus. Dentro, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então aqui nós temos 90, 120, aqui nós temos 60 graus. Tá? Beleza? Bom, como é que a gente poderia fazer o que tem aqui, sem calcular nada? Sem calcular mais os outros demais catetos. Nós temos uma função. Qual a função que gera a relação do cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente? É a nossa tangente, certo? Então a gente poderia fazer assim, da seguinte forma, ó. Tangente de 30 graus, que é esse ângulo, é o cateto quem? É o seno pelo cosseno, é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, e dividido pelo cateto adjacente pela hipotenusa, daquilo que eu expliquei para vocês. Aqui vai gerar cateto oposto pelo cateto adjacente. Então o cateto oposto quem é? H. Quem é o cateto adjacente? Adjacente ao ângulo de 30 é os 60 metros, que é a sombra que ele faz, certo? Tangente de 30 é seno de 30 pelo cosseno de 30. Se a gente não souber, ó, quanto é que é a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é o seno de 30 pelo cosseno de 30. Seno de 30 é 1/2. Então aqui vai dar 1 sobre 2, certo? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai cortar, vai ficar 1 sobre raiz de 3. A gente pode racionalizar, ou seja, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a h sobre 60. Então esse 60 está dividindo, passa multiplicando. Então o h vai ser 60 vezes raiz de 3 sobre 3. 60 dividido por 3, 20. 20 raiz de 3. Certo? Raiz de 3, pessoal, em torno de 1,70, 73, tá, pessoal? Então esse prédio vai ter uma altura mais ou menos de 34 metros, 34,6 metros aproximadamente. Isso fazendo pela tangente, ok? Então nós achamos ali 34,6, até vou escrever aqui para vocês, certo? 34,6 metros. Poderia fazer de outra forma? Com certeza, a gente poderia fazer de outra forma sem problema nenhum, certo? Outra maneira de fazer, pessoal, ó, a gente sabe que a soma interna dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Tem 90 aqui, mais 30, 120. Para chegar em 180 faltam 60. Então eu poderia fazer o que aqui, pessoal? Ó? Eu poderia pegar os 60 graus aqui, ó, e fazer tangente de 60, certo? É cateto oposto.
dividido pelo lado adjacente. Então vamos lá. Tangente de 60 é o cateto oposto, que é o 60, dividido pelo adjacente, que é o H. Certo? Quem é tangente de 60? Tangente de 60 é seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1/2. Vai dar a raiz de 3. Certo? Então, nós vamos ter aqui raiz de 3 igual a 60 sobre H. Certo? Como é que eu isolo agora? O H passa multiplicando. O H fica 60, H vezes raiz de 3 igual a 60. H vai dar quem? 60 sobre raiz de 3. Ah, não fechou o resultado. Calma. A gente vai multiplicar agora por raiz de 3 e raiz de 3. Certo? Então vai dar 60 raiz de 3, dividido por raiz de 3 e raiz de 3, dá raiz de 9, que é o próprio 3. Então, 60 por 3, 20, raiz de 3, a mesma coisa que deu aqui. Raiz de 3 é 1,73 mais ou menos, então a gente pode substituir aqui por 1,73, multiplicar por 20, vai dar em torno de 34,6 metros. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like, quiserem participar do canal, vai ser uma honra para mim. Muito obrigado, até a próxima. Vou botar outros vídeos de trigonometria para a gente poder aprender um pouco melhor esse assunto. Um grande abraço, valeu!